Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouco mais sobre perfis, personalidades, né? Existem vários livros, várias teorias sobre pessoas extrovertidas, introvertidas, o que que isso reflete. Eu gostaria de abranger alguns perfis que eu observo, né? Obviamente, a gente fala aqui de uma observação de longo tempo, com várias pessoas, personalidades. Então, na verdade, é para vocês darem uma pensada realmente num perfil que se aproxima a vocês, ok? Existem perfis muito parecidos, né? Todos nós temos, nós seres humanos, dentro dessa nossa complexidade, a gente realmente tem características muito diferentes e ao mesmo tempo muito parecidas. E ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, muitas vezes o que é diferente justamente porque é muito parecido com o do outro. Só que eu estou usando um mecanismo diferente para lidar com determinada situação, ok? Então, o primeiro perfil que eu gostaria de falar, tá? Eu vou abordar aqui quatro perfis para vocês, que são perfis que eu elaborei dentro dessa observação. O primeiro perfil é o perfil rígido, tá? Essas pessoas são pessoas extremamente perfeccionistas, no sentido geral do perfeccionismo, no sentido de precisar ser muito bom em tudo aquilo que se faz, seja num trabalho, seja num relacionamento amoroso, seja lidando com um amigo, com a sociedade em geral. É um perfil que se exige demais, é um perfil que está o tempo todo pagando dívidas à sociedade, né? Na verdade, ele está pagando a ele mesmo. Esse perfil, se a gente para analisar os casos dessas pessoas, o histórico dessas pessoas, né, em consultório, a gente vai perceber que são pessoas que tiveram uma educação aonde sempre foi cobrado mais e mais dentro de onde ela atingia, né? Daquilo que ela atingia. E isso trouxe uma sensação de insegurança muito grande para essa pessoa, certo? Então, por exemplo, eu conheço diversas pessoas que se enquadram nesse perfil e que tiveram pelo menos um exemplo, pai ou mãe, certo? Que foi uma pessoa que realmente exigiu muito, tá? Dessa pessoa, seja em nota escolar. Então, a pessoa, por exemplo, tirava 9 e 9 não era suficiente, porque o suficiente é só o 10, de 10 para cima, né? Essa pessoa, quando criança, ela precisa ser um reflexo daquilo que esse pai ou essa mãe exigem dele, certo? E se no caso a gente está falando de ambos os pais, a coisa se complica ainda mais, né? Porque se a gente pensa em uma mãe muito perfeccionista, mas um pai que já consegue passar para essa pessoa já uma visão de que a vida não precisa ser sempre a nota 10 e aquilo que a sociedade pede, essa pessoa já consegue ter uma personalidade menos rígida, certo? Agora, se pai e mãe passam essa abordagem para o filho, realmente é muito complicado, certo? Mas geralmente a gente vai ter um consolo, né? No sentido de é muito difícil a gente encontrar pai e mãe que exijam demais ou que passem essa sensação para o filho de que ele nunca será o suficiente, certo? E é importante falar também, gente, que isso não é só verbalmente. Então,
Não é apenas aquele pai que senta do lado da filha ou do filho e fala: olha, você tirou nota 9, eu acho isso um absurdo, você tem que tirar 10, você precisa conseguir mais, você não vai ser um artista, você vai ser um advogado. Isso acontece também, né? Mas muitas vezes a própria forma como esse pai vai lidar com essa pessoa pode ser até ignorando, né, gostos dela, sentimentos em que ela expresse algo que ela precisa expressar. Então, gente, ou ignorando ou verbalizando e exigindo, existe essa sensação de que eu preciso fazer mais para dar mais, inconscientemente doar aos meus pais aquilo que eu não consegui lá atrás, certo? Então esse eu classifico como perfil rígido, tá? Um perfil extremamente perfeccionista que traz muita culpa dentro dele, né? Obviamente, por que culpa? Porque se eu nunca consigo atingir o que os meus pais querem, inconscientemente eu nunca mais vou conseguir, tá, gente? Na psicanálise a gente sabe muito bem que imagem de pai e mãe formam, tá? Instintos, nossas condições, nossa estrutura, nossa psique, tá ok? A nossa forma de ser, de enxergar o mundo. Então, se eu já fico com o meu inconsciente muito rígido, no sentido de que eu já estabeleço para mim mesmo essa condição de precisar sempre, 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 sempre mais, então, se eu não conseguir lá atrás com os meus pais, como é que eu vou conseguir mais um trabalho com um amigo, certo? Ou com um parceiro amoroso, sexual? Esse perfil rígido traz essa culpa, traz esse estresse muito forte também, porque é muito difícil a gente conviver, gente, sempre com a sensação de que nunca é o suficiente. É muito complicado. Esse perfil é um perfil que se frustra muito. Obviamente também, se nunca é o suficiente, eu nunca vou ter um alívio, certo? Agora, se eu faço uma prova e eu tiro 6 e a média dessa prova era 5, eu posso ter duas reações frente a isso. Eu posso me sentir extremamente frustrado, porque se a média é 5, eu preciso de pelo menos 8 para que eu me sinta bem. E se eu tirar 8, eu vou ainda pensar um pouco e pensar por que eu não fui para 10, certo? Ou então eu posso ser um perfil que tirou 6 na prova e falou: nossa, que bacana, a média é 5, eu consegui tirar 6 e eu dei o melhor de mim. Percebam como exigir-se, né, demais o tempo todo faz com que eu me torne o tempo todo uma pessoa, inclusive pessimista, certo? Rígida, pessimista e, obviamente, cheia de culpas. Por que a culpa? Porque aquilo que me é exigido e eu não consigo faz com que eu me auto-boicote num sentimento de culpa constante. Então eu nunca vou conseguir escrever o livro dos meus sonhos. Eu nunca vou conseguir o trabalho dos meus sonhos. Os outros conseguem sempre aquilo que eu gostaria de conseguir, certo? Existe nesse perfil rígido, vocês podem perceber que não é totalmente real eu estar enxergando o mundo como se eu nunca bastasse, certo? Existe uma certa cegueira emocional no sentido de me posicionar frente ao mundo. Até porque é impossível que eu seja onipresente, onipotente, onisciente, certo? Isso é extremamente impossível.
Então, são pessoas que, por tudo isso que a gente comentou até agora, podem desenvolver pensamentos obsessivos compulsivos, certo, pessoal? Que são aqueles pensamentos invasores, né? Que vêm, não saem da nossa cabeça. São pensamentos, quem tem esse tipo de pensamento realmente sofre muito, porque é um pensamento de, por exemplo, eu preciso, eu preciso estudar para a prova que eu vou fazer daqui a um ano. Só que esse pensamento vai ficar o tempo inteiro na cabeça da pessoa. Então, novamente, de novo, eu preciso estudar. E se eu não conseguir estudar para essa prova? E se eu fracassar nessa prova? E isso vai fazer com que a pessoa gere outro sentimento, que é a ansiedade, certo? Então vejam como esse perfil ele traz muitas características que fazem dele, infelizmente, uma pessoa muito presa, né? Muito uma pessoa que se auto-boicota demais, que se exige demais e que tem sempre essa forma muito estressante de lidar com a vida e com ela mesma, ok? Então, observem se vocês conseguem perceber essas características em vocês e pensem realmente como é que foi a minha infância, foi exigido demais, mesmo não verbalmente, mas uma das figuras, né, paterna ou materna, realmente fez com que eu sentisse que eu nunca seria o suficiente. É muito importante, gente, abordar aqui nesse perfil rígido que além de figura de pai e mãe, existe o ambiente, certo? E eu acredito que o bullying ele tem um papel, às vezes, tão forte quanto o papel do pai ou da mãe que exigiu, ok? O bullying, ele, na verdade, ele tá te mostrando que você não serve, você não presta, você não consegue, você não se encaixa. Então, o bullying também, várias pessoas que se enquadram nesse perfil rígido passaram por um longo período de bullying, certo? E realmente se sentiram tão humilhadas que uma forma de mecanismo de defesa durante a vida adulta é esse mecanismo rígido desse perfeccionismo aonde eu vou conseguir inconscientemente, certo? Mostrar para os outros que eu sou capaz sim, né? Porque anteriormente me atingiram, o meu pai não acreditou, a minha mãe não acreditou, eles me xingaram na escola durante anos, eu fui maltratado, eu fui humilhado e agora eu vou conseguir. Só que aí entra essa prisão interna, né? Eu estou achando que eu estou fazendo por mim o máximo, né? E existe também mais um sentimento que a gente pode detectar aqui, a necessidade inconsciente de me vingar daqueles que não me permitiram ser quem eu de fato sou. Então, se você se reconhece nesse perfil, eu pergunto para você: quem você de fato é? Se a gente pudesse tirar camada por camada de uma máscara que você mesmo criou para a sociedade, para a família, para você mesma principalmente, identificando de onde isso surgiu e se você pudesse tirar essas camadas, o que sobraria de você? Quem é essa pessoa que se tornou essa pessoa tão perfeccionista e tão necessitada de aprovações dos outros, né? E principalmente, a aprovação dos outros é o mínimo. Aqui é a minha própria aprovação para que eu sinta um pequeno alívio e volte a me cobrar, certo? Então eu tenho certeza que
muito da sua essência está escondida por trás desse perfeccionismo. E eu tenho certeza que se você trabalhar isso, você pode alcançar uma facilidade muito maior na vida. Se você trabalhar esse eu não preciso de, você vai perceber que você realmente não precisa de. Eu não preciso da nota 10. Você vai perceber que não vai acontecer nada com a nota 8, tá? Um exemplo bobo, mas que a gente pode usar em todas as situações da nossa vida, ok? As coisas ficam muito mais reais, né? E muito mais fáceis de lidar, obviamente. Então, essa máscara dessa rigidez que a gente criou, a gente precisa arrancar, né? Realmente essa máscara. E a gente precisa encarar o mundo, gente, da forma como ele realmente é, né? Eu não posso ser essa pessoa que me cobraram e que agora eu mesmo me cobro. Percebam como o que representa essa máscara? Isso não é nada mais do que eu mesmo fazendo o papel do pai, da mãe, dos amigos que praticaram bullying, da sociedade que eu não concordei. Eu mesmo estou sendo todos eles ao mesmo tempo, certo? Então não deixa de ser uma cópia aqui, né? Aquilo que eu ouvi, eu tomo como verdade e essa verdade faz com que eu me torne uma pessoa rígida frente à vida. Certo, gente? Então esse é o primeiro perfil, reflitam. Vamos para o segundo perfil. O segundo perfil eu gosto de chamar do perfil do doador. O perfil do doador, o doador é aquele que ele cede em tudo, ele é muito legal com todo mundo, ele tem uma capacidade de interação com as outras pessoas muito boa, é uma pessoa que tem uma necessidade de ajudar o outro o tempo todo, muito intensa. Agora também merece um cuidado a gente pensar nesse perfil quando esse doador, né, em todos os sentidos da vida dele, ele precisa o tempo inteiro doar, doar, doar. Qual que é a pergunta principal aqui? Uma coisa, gente, é eu ceder, eu doar, eu ajudar por um tempo X e de uma forma X na minha vida, certo? Outra coisa é eu vestir a máscara do doador e realmente acreditar que eu seja a pessoa que precisa dar ao mundo, às pessoas à minha volta, doar, 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 doar para, mais uma vez, que máscara que eu estou vestindo, né? A máscara daquele que ajuda, aquele que muitas vezes está envolvido em ações sociais diversas, né? Está envolvido desesperadamente em ajudar o outro. Esse perfil busca o reconhecimento do outro e é muito estranho quando a gente fala nisso, mas muito real, é um perfil extremamente narcisista, certo, gente? Então é bom esclarecer isso. O perfil narcisista, para quem não sabe, é um perfil muito voltado a ele mesmo, tá? Então é um perfil que ele tem uma dificuldade de enxergar o outro, né? É um perfil onde o que ele é, na verdade, é a representação do mundo, tá? O perfil narcisista é esse perfil doador, por incrível que pareça, né? A gente tem mania de achar que o doador ele é um santo, ele é um anjo. Não que ele não tenha o seu lado bom, não é isso que eu tô falando. Mas a gente está falando aqui das armadilhas desses perfis, né? Para que vocês se reconheçam e percebam que muitas vezes a gente se engana demais, né? E uma necessidade muito intrínseca e muito forte de ser doador o tempo todo na minha vida
pode realmente simbolizar que eu tenha um perfil muito narcísico, muito narcisista, que eu precise do reconhecimento do outro para que eu me sinta bem, porque eu não estou nada bem comigo mesmo, certo? Então aqui, gente, a gente não está falando em situações aonde vocês sentem que vocês precisam ajudar. Isso é diferente, é totalmente diferente. É totalmente necessário que a gente ajude o próximo, o outro e até pessoas que a gente não conhece. Eu considero necessário, até para a nossa evolução, né, de mente, alma, corpo, enfim. Mas isso não deve ser algo que seja incondicional para o meu bem-estar. É egoísmo falar dessa forma? Não, ao contrário, certo? Quando eu ajudo de forma verdadeira, porque eu tô bem comigo mesma e eu quero ajudar, é totalmente diferente, certo? Eu não sou um doador o tempo todo. Gente, o doador no relacionamento amoroso, ele é uma pessoa que provavelmente vai se tornar um codependente, tá? Ele é uma pessoa que também possui muitos vícios, porque ele compensa essa atitude narcísica e de necessidade de uma retribuição, né, de elogios, de sentir que o mundo tá enxergando ele de uma forma positiva. Então esse perfil geralmente ele cai em vícios, tá? E um dos vícios que esse perfil cai muito é o vício do amor, é o vício do amor patológico. E o que acontece muito? Quando ele cai nessa codependência afetiva, o doador ele vai acabar até prejudicando o outro, né? Então, por exemplo, se o doador ele está num relacionamento amoroso com uma pessoa que é alcoólatra, por exemplo, mas ele tem uma necessidade tão grande de ajudar que o que ele vai fazer, gente? Isso tudo é um processo inconsciente, tá? Ninguém aqui tá falando que essa pessoa tá manipulando e tá. Não, é tudo exatamente muito doído por ser inconsciente. O que ele vai fazer? Ele vai trazer o álcool para essa pessoa. E por que ele está fazendo isso? Porque simplesmente ele quer agradar o outro. Percebam então como agradar o outro nem sempre é positivo. Se eu estou levando o álcool para um alcoólatra, eu estou agradando o alcoólatra? De certo, sim, com certeza, né? Vendo do ponto de vista do alcoólatra, opa, né? A pessoa está trazendo o meu vício para mim aqui de mão beijada, né? Agora, eu estou agradando, agora eu estou ajudando o alcoólatra? Não, certo? Então, é muito importante pensar o doador, se você está se reconhecendo nesse perfil, é muito importante que você pense até que ponto eu estou de fato colaborando, ajudando ou prejudicando as pessoas que eu acho que eu estou ajudando, certo? Muitas vezes essas pessoas podem ser extremamente invasivas com outras, no sentido de querer doar e precisar, porque elas são extremamente controladoras. O doador precisa do controle, certo? Já que eu dou, já que eu sou a pessoa que foi destinada a ser a pessoa legal, boazinha, eu preciso que você me dê um feedback. Então são pessoas que, se contrariadas, podem ficar muito bravas, certo? Geralmente são pessoas que tendem ao 880, né? São pessoas muito impulsivas, pessoas que, como eu já disse agora há pouco, não conseguem lidar com frustrações, não conseguem lidar com frases negativas, não conseguem lidar com o não, certo? O abandono para essas pessoas é algo insuportável, ok? Porque, novamente, a minha máscara de doador, ela, ela exige que eu tenha um controle sobre o mundo. Porque se eu perder esse controle, opa, eu vou derrapar, eu não vou aguentar. Os meus pés vão sair do chão, literalmente, ok? A culpa também.
né? Assim como no perfil 1 que a gente falou, a culpa no doador também é muito grande, certo? Geralmente, pessoal, o doador ele sempre vai vir de uma família que foi muito desestruturada, aonde ele presenciou brigas com os pais, certo? Ou o doador ele traz uma sensação de abandono, tá? Ali da infância. Então, seja um pai ou uma mãe que realmente não cuidou muito, não olhou, não foi presente em momentos importantes da vida dele, ok? Ele traz isso como algo muito forte e ele tenta na vida dele de adulto essa compensação, né? Então é um pouco eu vou dar para o outro aquilo que não foi dado para mim, e assim eu tenho o controle de uma situação que lá atrás, quando criança, eu não consegui ter, certo? Então é isso, pessoal. Esse é o perfil do doador. Se você se reconheceu e reconheceu esses sentimentos que derivam dessa personalidade, deem uma pensada nisso, ok? Identifiquem essa máscara e também essa forma de lidar com o mundo. É muito interessante quando você se reconhece um doador e você assume que você estava fazendo diversas coisas durante anos para conseguir aprovação. É muito difícil, mas é muito bonito quando a pessoa percebe isso. Eu, eu vejo essas reações, elas são muito fortes, né? E são pessoas que, quando elas percebem e elas realmente assumem, elas entram num estado de liberdade muito grande, certo? Então eu colocaria aqui a palavra liberdade seria algo que o doador precisa encontrar, né? Então ele só vai encontrar essa liberdade percebendo, né? Tendo essa percepção de que ele realmente ele está tentando manter o controle através de uma bondade exagerada para receber respostas positivas, certo, pessoal? Vamos para o próximo perfil. O próximo perfil é aquele que tudo recebe, ok? Ele é o recebedor. Então, será que ele é tão diferente do doador? Então, o recebedor é aquele que ele não vai se importar em estar doando, em estar fazendo mil e uma caridades, ações generosas. Ele só se importa com uma coisa: ele quer receber, certo? Ele quer receber porque ele sente e dentro dele ele tem a certeza de que ele merece, ele é merecedor. A gente poderia até colocar aqui o nome como merecedor, certo? O recebedor é o merecedor. É interessante, gente, porque é um mecanismo muito parecido. Se a gente pensar no histórico desse merecedor, ele também tem uma família, obviamente, desestruturada, ele também tem um histórico de abandono, mas sabemos que pessoas são pessoas e pessoas são diferentes umas das outras. E temos mecanismos diferentes para lidar com situações traumáticas, abusivas, destrutivas na nossa vida, certo? Então, de alguma forma, a gente vai tentar lidar com essas situações complicadas do nosso passado, ok? Então, de repente, eu posso tentar lidar com esse passado difícil para mim, com essa sensação de abandono lá de trás, pensando que realmente eu sou uma pessoa que precisa receber o tempo todo. De outra forma, eu não vou me adaptar ao mundo. Então, é como se eu falasse, o subtexto é esse: já que lá atrás eu não tive, agora eu vou ter de qualquer jeito, certo? Seria uma postura muito parecida com a do doador,
mais oposta. Então, ele sentiu o mesmo que o doador, só que ele está agindo de uma forma diferente, certo? Ele vai buscar um doador. E o que pode acontecer muitas vezes, gente, e acontece, certo? Acontece muito porque o nosso inconsciente capta perfis o tempo todo. E o que acontece é que doador reconhece o recebedor, né? Então, eles se encaixam e muitas vezes se envolvem romanticamente. E vocês podem imaginar o desastre que é esse tipo de relacionamento, certo? Esse recebedor, ele também traz, ele traz muita essa sensação de abandono que a gente comentou. Ele também traz culpa, certo? E ele traz um sentimento, gente, de muita raiva. Muita raiva, tá? Então, a raiva é tanta que se lá atrás vocês não me deram o que eu precisava, e lá atrás, poxa, eu era apenas uma criança, eu me senti sozinho, eu não fui nutrido, eu não tive aconchego, eu não tive abraço, eu não tive respeito. Agora, ou eu tenho isso, ou você não presta, certo? Então, o termômetro desse tipo de perfil em relação às outras pessoas é a forma como essas pessoas lidam com ele e não com o mundo, certo? Então, uma pessoa ela vai ser legal se ela enxerga ele de uma forma positiva, se ela doa para ele, ok? Perceba o controle também dessa pessoa, certo? Percebam a forma como ele está escondendo a raiva dele por trás dessa máscara também da pessoa que agora ele é merecedor de receber tudo e ele não precisa doar, ele não precisa ceder, porque ele já cedeu tanto, né? Por que ele vai precisar fazer isso agora? Certo, pessoal? Então vejam como é parecido com o segundo perfil, só que de forma diferente, uma outra estrutura é criada, um outro mecanismo, certo? De ação frente à vida. Então, culpa, raiva, frustração, certo? Também não conseguem ouvir o não, eles também têm essa estrutura muito narcísica. E a mesma coisa que eu falei do perfil 2 também, é preciso se reconhecer nesse perfil para que você perceba que você não vai desmoronar se você ceder, certo? Que você precisa sim ampliar o seu campo de visão frente às pessoas que nem sempre estão doando para você, mas que têm um papel importante na sociedade, às vezes não na sua vida, ok? E que é preciso sair desse 880, desse splitting, né? O splitting é essa separação que muitas vezes as pessoas fazem daquilo que é ou muito bom ou muito ruim. Então, é preciso chegar ao meio termo, certo? Por que eu preciso só receber? Por que eu também me acho tão onipotente, tão ganancioso, né? Por que essa ganância toda? Por que eu não sou capaz de doar e me nego a doar, certo? Olha a raiva que tem por trás disso, ok, pessoal? Olha quanta sensação de humilhação lá atrás, né? De abandono, de desdém, certo? Quanto rancor. Então, é preciso, se você está se identificando, mais uma vez, pare para pensar em tudo isso, pare para pensar no seu passado, pense em relacionamento dos pais, comportamento de pai e mãe com vocês, escola, bullying, novamente também, certo? Sociedade em geral, tá? Aliás, esse perfil, ele é muito crítico à sociedade, né? Ele tem esse comportamento 880 muito forte também com a sociedade em geral, né? Então, um grupo inteiro não presta,
Esse outro grupo agora eu adoro, mas se esse outro grupo me dá uma resposta errada, o que que é? A resposta que eu não quero ouvir, certo? Eu já passo a odiar esse grupo. Mas ontem eu amava esse grupo, ok, pessoal? Então vamos refletir sobre esse perfil 3 também. O quarto perfil é. O quarto perfil, pessoal, eu gosto de chamar do perfil rebelde, né? O perfil rebelde, ele também, assim como as nossas máscaras anteriores, nossos perfis anteriores, ele também pode ter tido essa sensação de frustração, de abandono, né? De desespero. Só que ele reage de uma maneira a precisar estar sempre contra o mundo e contra todos para conseguir se sentir, para achar que consegue se sentir bem frente ao mundo e a ele mesmo, né? Essa pessoa está tão quebrada internamente, geralmente realmente ela passou por um vazio tão grande lá atrás, que ela é desafiadora. A gente pode chamá-la de um perfil desafiador também, certo? Então eu vou desafiar. Eu realmente não consegui lá atrás o que eu queria. Eu me frustraram, me magoaram, me humilharam. Então agora eu sou uma pessoa que não suporta conviver nesse mundo. Mas eu não suporto e eu preciso mostrar isso para o mundo, tá? Então é um perfil que se vinga muito do próprio passado, mas se vinga em ações sociais, né? Se vinga com pessoas que eles conhecem, ele acaba se vingando, manipulando muitas pessoas, reagindo com muita impulsividade frente às pessoas e ao mundo, tá ok? São pessoas que não respeitam muitas vezes regras sociais, são pessoas que não têm limites, ok? Então elas podem fazer o que elas querem. Então não existe horário correto, não existe limite para bebida, para sexo. Então aí também a gente entra mais uma vez no quesito compulsão e vícios, ok? Então essa pessoa vai desafiar, né? Vai desafiar a figura lá atrás de mãe e pai, vai desafiar num contexto adulto, se colocando em perigo, se boicotando. Então ela vai desafiar bebendo muito, ela vai desafiar dirigindo de forma perigosa, ela vai desafiar entrando em lutas corporais com outras pessoas, ela vai desafiar buscando relacionamentos doentios propositalmente, inconscientemente propositalmente, certo? Ela vai desafiar muitas vezes tendo uma necessidade muito grande de humilhar o outro para se sentir melhor, porque se ele sente que o outro tá se sentindo muito mal, ele tem um alívio imediato, ok? Então ele tem um poder nessa situação. Então reflita também sobre esse perfil. E o mais importante, pessoal, aqui é uma definição, tá, que eu criei, que engloba muitas pessoas que geralmente têm problemas de abandono e de questões familiares, e quem não tem, né, gente? Então é importante a gente refletir, mas mais uma vez eu gostaria de salientar que não é só refletir, é importante a reflexão, certo? O reconhecimento e a coragem para que eu mude isso. Então eu reconheci esse tipo de perfil em mim. Então aqui, gente, mais uma vez, é um novo exercício. Vamos lá. Vamos voltar ali ao meu passado. Por que que eu criei isso? E o que é que eu posso fazer para aos poucos ir
conseguindo lidar de forma diferente com o mundo, como é que eu posso derrotar a raiva, o medo, essa angústia presa, certo? Essa necessidade de poder. E a única forma de conseguir derrotar tudo isso é ficar pensando e pensando e pensando novamente, pensando o tempo todo no porquê. Por que que isso se instalou em mim, certo? Então, o exercício é realmente se reconhecer, certo? Esse meu perfil e tentar aos poucos, porque ninguém aqui precisa ser gigante e precisa ser perfeito nunca, e nunca seremos, graças a Deus, né, gente? Seria muito chato. Mas aos poucos e tentando mudar. Será que eu tô arrogante demais? Eu vou tentar ser diferente com essa pessoa, né? Tal pessoa me desagrada e eu percebo que realmente eu não tenho uma postura legal. Eu vou tentar sorrir para ela amanhã. A gente precisa modificar padrões, certo? Reconhecer comportamentos, mudar padrões, perceber que quando a gente muda esses padrões, as coisas não só não vão piorar, a gente não vai perder o controle das coisas, certo? Como a gente vai ganhar o controle das coisas. Porque na verdade, gente, esses perfis que a gente cria na vida nada mais são do que a nossa criança interior chorando, né? Novamente, chorando, gritando e pedindo para ter um pouco de controle, certo? Só que ela está totalmente descontrolada. E ela é você adulto descontrolado. Então, esse adulto precisa repensar o que ele está fazendo, certo? Para que ele consiga retirar essa máscara e consiga ter uma postura real frente à vida dele. É necessário, pessoal, um amadurecimento emocional para que a gente consiga derrubar todos esses sentimentos que são tão maléficos para a gente, certo? E eu espero que esses exercícios que eu esteja passando aqui no curso e os posteriores que vocês vão fazer, diversos, eles ajudem realmente na desconstrução dessas máscaras, né? E Fernando Pessoa dizia, né? Chegou um momento em que a máscara estava tão colada ao rosto que eu não conseguia mais tirá-la, né? O paletó que vestia era falso, fiz-me logo por quem não era. Que capacidade a gente tem de criar personagens, né? Olha só a nossa capacidade de auto-boicote, como a gente consegue realmente se machucar acreditando que a gente está tendo poder se machucando, né? Realmente o nosso inconsciente engana a gente o tempo todo, a gente se engana o tempo todo e a gente precisa buscar essa paz, essa libertação através desse autoconhecimento. Certo, pessoal? Revejam essa aula quantas vezes necessária. Um beijo muito grande, até a próxima.